O Palmeiras vai jogar dia 3 de dezembro contra o Fluminense. No dia 2 de dezembro tem o show dos amigos no Allianz Parque. Existe um estudo para saber se vai ser possível ou não vai ser possível retirar o palco para o Palmeiras jogar no domingo. E é possível que não dê para jogar no domingo. E aí vai jogar em Barueri. E a gente já viu como a torcida do Palmeiras não gosta de Barueri. Foi o pior público do Palmeiras em 2022 contra o Juazeirense. Foram os 2 piores públicos do Palmeiras. Foram os 3 piores públicos do Palmeiras em 2023. Palmeiras e Santos, Palmeiras e Atlético Paranaense e Palmeiras Internacional. O Abel já disse que não se sente em casa jogando em Barueri. E o Palmeiras vai ter que fazer o maior esforço e o maior diálogo possível com a W Torre para tentar tirar o palco do show dos amigos e jogar dia 3 contra o Fluminense no Allianz Parque. É uma questão que o Abel, inclusive, falou, né, durante a entrevista coletiva dele. Ele disse o seguinte: um time que está brigando pelo título não pode ter um estádio assim. E aí, depois, quando foi questionado se ele chegou a debater ou perguntar para a diretoria se tentou argumentar alguma coisa, ele falou: não, eu cuido da parte de ganhar e da parte técnica. Me cobram para ganhar jogos. Então, eu quero jogar no Allianz Parque. A casa do Palmeiras é o Allianz Parque, não é essa aqui. E pronto. Se precisa falar com a W Torre, com a diretoria, com quem quer que seja, não é problema meu. Nessas palavras, mais ou menos. Como quem diz. Agora tem que ter diálogo. Agora tem que ter diálogo, porque você tem que saber. Se eu sei que tem um problema para tirar o show, o palco do dia 2 para o dia 3, evidentemente a diretoria do Palmeiras também sabe. E tem que bater na W Torre e dizer assim: escuta, existe um litígio, uma discussão na justiça, mas vem cá, aqui é ganha-ganha. A W Torre ganha com 30 mil pessoas ou 35 mil pessoas no Allianz Parque no jogo Palmeiras e Fluminense dia 3 de dezembro. E não dá para ter certeza, nesse momento, se o jogo contra o Fluminense vai ser no Allianz Parque ou na Arena Barueri. Para a gente retomar a tabela dos times que ainda estão na briga, ainda não, estão na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, na outra ponta, se a do Palmeiras é a mais fácil, nesse momento, diante da tabela, sempre lembrando que está desatualizada a pontuação, tá, gente? Não é essa pontuação aqui de cima, só a tabela que vocês olham para os adversários. Qual que você vê agora, PVC, a situação mais complicada desses concorrentes? Peraí. Botafogo vai jogar contra... A mais complicada é do Atlético, porque o Atlético está em 6º lugar, embora seja o 5º por pontos ganhos. E o Atlético tem que pegar o Grêmio e o Flamengo. 2 concorrentes. Então, mas o Atlético é o que a gente menos acredita que vai ser campeão. Dos que a gente mais acredita que vai ser campeão, a mais difícil... Ninguém acredita que o Bragantino vai ser campeão também. Eu acho que pode ser. Eu acho que o Bragantino pode ser campeão. Mas você acha do Bragantino ou a do Botafogo mais difícil? Não, eu acho a do Bragantino mais difícil. Bragantino pega o Flamengo, que é concorrente direto, e fecha com o Vasco fora, que é concorrente ao rebaixamento nesse momento. A gente não sabe, claro, como é que vai estar o Vasco a essa altura do campeonato. Pode ser que já esteja definido. E o Botafogo tem o Cruzeiro, que é um candidato contra o rebaixamento, mas já não enfrenta mais nenhum dos candidatos ao título agora, nessa reta decisiva. Mas tem o Fortaleza fora. Fortaleza fora é difícil. Fortaleza fora é difícil. A estreia do Thiago Nunes, né? Vai ser a estreia do Thiago Nunes. O Botafogo pode ser o primeiro campeão brasileiro com 4 técnicos. Porque, embora não tenha sido efetivado, o Lúcio Flávio foi dito que ele ficaria até o final do campeonato, né? Então é uma mudança de técnico, né? Vamos combinar. Eu não considero os interinos como mudança de técnico, mas nesse caso é. Sem dúvida. Agora não tem o que falar. O Lúcio Flávio já até tratou da chegada do Thiago Nunes como algo iminente, e a gente vai falar disso, inclusive, aqui na sequência do de primeira. Só para não perder o gancho do Palmeiras, o PVC, porque foi o time que mais se beneficiou nessa rodada, e por isso a gente abre o programa falando sobre ele, Palmeiras. Diante desse 3-0, como é que você vê o tamanho do peso do Endrick nessa arrancada final do Palmeiras para, quem sabe, buscar o título? Porque naquele jogo contra o Botafogo ele praticamente faz chover, faz mais um gol agora contra o Internacional e com 17 anos está colocando a responsabilidade, chamando a responsabilidade no momento mais importante do Palmeiras no Brasileirão, PVC. Eu vou te sacanear de novo. Assim, o peso do Endrick é 67 quilos. Mais uma, eu já peço música.
Estou brincando. Eu acho que assim, eu discordo do que o Arnaldo disse na semana passada sobre quem está dando o título, quem colocou o Palmeiras na briga pelo título foi o Henrique. Não, quem colocou, porque aí a gente tem que personalizar para dizer que não foi o Abel. E aí é polemizar, mas assim, não é. O entendimento é o seguinte: o Henrique, nesses 14 gols que o Palmeiras fez, desde que o Henrique virou titular, o Henrique fez 4 gols e deu um passe para gol. E o Veiga fez 1 gol e deu 4 passes para gol. Quem é que está colocando o Palmeiras na briga pelo título? O time. É o time, é o jogo coletivo, que voltou a existir em bom nível, embora não imbatível. Tanto que fez uma partida horrorosa contra o Flamengo e tomou 3-0. Mas o que está colocando o Palmeiras na briga pelo título é a qualidade do time. Se você for pensar, vamos lá, Grêmio, Palmeiras e Bragantino são os 3 times que têm o mesmo técnico desde o começo do campeonato, desde o começo da temporada. Isso faz toda a diferença. Você tem 67 campeonatos brasileiros, 68, considerando a unificação do Atlético em 37. Considerando as unificações do Campeonato Brasileiro, são 68 campeonatos brasileiros na história. 15 foram conquistados por times que mudaram de técnico. Isso significa que 78% dos campeões tiveram o mesmo técnico do início ao fim, o que significa que o time passou a jogar de uma maneira clara do início ao fim do campeonato. Você não mudou saída de bola, você não mudou a maneira como a bola chega no ataque, você não mudou posicionamento, você não mudou quem dá amplitude, você não mudou sistema de marcação, você não mudou sistema de cobertura. Então, tudo isso faz muita diferença. O que está levando o Palmeiras para disputar o título é o jogo coletivo. E nesse momento, o Palmeiras sendo o novo líder do Campeonato Brasileiro, com um técnico, PVC, dos mais longevos dos últimos anos no futebol brasileiro, não só é o mais longevo atualmente, que é o Abel Ferreira. Mas você tocou nesse ponto, eu acho importante a gente abordar. O Abel Ferreira deu várias declarações importantes durante a entrevista coletiva. Alguns interpretaram parte delas como boas e outras como ruins. Você já comentou que não achou legal a entrevista dele na maior parte das coisas que ele disse. Mas algumas declarações que ele falou me chamaram a atenção sobre, do ponto de vista dele estar aparentemente já meio... Ele mesmo usou esse termo, né? De saco cheio. Eu anotei 5 declarações dele aqui como que me chamaram a atenção. Primeiro ele disse: eu estou cansado, não é isso que eu quero, não é isso que eu quero para mim. Chegando 4 horas da manhã para decidir se eu durmo no CT, na academia de futebol, ou em casa. Depois ele falou da questão do Allianz Parque. Ele quer jogar no Allianz Parque. A casa do Palmeiras é o Allianz Parque, e disse que ele não abre mão. Tem toda essa questão com a W Torres Shows que você já abordou agora recentemente. Depois ele critica a atmosfera ali na Arena Barueri, dizendo que não é a casa do Palmeiras. Um time que luta para ser campeão não pode ter estádio assim. Não sei como tem que fazer, mas a nossa casa não é aqui, é no Allianz Parque. Quando perguntado sobre se isso, algum colega pergunta no meio de uma das perguntas, quando ele estava passando ali o microfone, aparentemente, porque não é nem no microfone, se poderia sair do Palmeiras ou se algo poderia interferir na sequência do contrato dele, falou: tô de saco cheio, tem que esperar para ver, e já passa para a próxima. E aí, quando há uma insistência nessa pergunta do que está aborrecendo o Abel, ele diz: tô de saco cheio de jogos, viagens, de falarem que o campeonato acaba no dia 3 e depois mudar para o dia 7. Prestem atenção nas declarações dos treinadores. Vocês da imprensa poderiam criticar a organização. Se fazem, não estou ouvindo. E quem manda não ouviu. E se for preciso, que troque quem está mandando. Como que você viu essas declarações todas do Abel? E depois eu te pergunto se você acha que esse, entre aspas, saco cheio dele pode significar que ele está pensando em ir embora do Palmeiras antes do esperado. Mas como é que você viu essas declarações, PVC? Eu acho que ele não vai sair do Palmeiras antes de final de 24. Acho que ele fez isso para chamar atenção para ele, para a gente falar dele na data FIFA e não dos jogadores do Palmeiras, para a gente falar dele e não da perspectiva de ganhar o campeonato. Ele tirou o foco um pouco da perspectiva de ser campeão e jogou o foco na perspectiva de ele ficar ou não ficar. Mas acho que ele falou coisas importantes sobre essa maratona. Ele mora na frente do CT, né? Ele mora no Jardim das Perdizes, que fica do outro lado da rua, na Avenida Marquês de São Vicente, no bairro da Barra Funda, em São Paulo. E ele de fato, se você chegar em casa às 3 da manhã e tiver a perspectiva de o ônibus te deixar no CT, e se você for para casa você vai acordar a família inteira, você pode pensar se você é melhor você dormir no CT.
Mas não é que você vai pegar o carro e vai até Itaquera. Não, você vai pegar o carro e atravessar a rua. Mas uma das questões que, de fato, você pode... O cara pode ter o mesmo problema dirigindo o Arsenal. Você joga na quarta-feira em Sevilha e volta para Londres e você não sabe se você vai para o norte de Londres ou se você vai para casa. Porque aí o ônus de ser técnico. Tudo na vida tem ônus e bônus. Você tem um salário que você não ganharia se você fosse de outra profissão. Se você fosse professor, você não ganharia o salário que ele ganha. Ia dormir em casa todo dia. Né? O que é melhor? Você pode não querer, você pode ficar rico e não querer trabalhar. É o direito de cada um. Agora, a minha impressão é que ele tem um cansaço mental, sim, justificável, mas ele não está pensando em descumprir o contrato. E o contrato dele ainda tem algum tempo de duração pela frente. Até final de 2024. Então, final de 2024. Estamos falando de praticamente um ano, né? Considerando essa reta final de 2023. Então, o Abel, a princípio, ninguém imagina que ele vai sair antes da hora do final de 2024 pelo tempo de contrato que ainda tem pela frente. Mas esse tipo de declaração deixa a dúvida no ar, por isso que foi perguntado até por algum dos colegas ali na entrevista coletiva. Você que está chegando com a gente, vota na nossa enquete se você acha que algum dos candidatos ao título saiu da briga depois dessa rodada de Campeonato Brasileiro, ou se ninguém saiu da briga, vote na enquete e participe do chat. Estamos, por exemplo, aqui com o Maurício Santos, o W. Rocha, que está sempre com a gente, o Ricardo Silva, o Edson Bezerra, o Giren está criticando o Lúcio Flávio, está dizendo que o Botafogo está perdendo a chance de ser campeão pelo Lúcio Flávio. A gente vai tratar disso na sequência. O Thiago Nunes está na iminência ali de ser o treinador do Glorioso. O Perrone fez um post com uma informação importante a respeito disso. A gente vai recebê-lo aqui daqui a pouco também no nosso de primeiro. E a Mônica está dizendo que não gostou do que o Abel falou dos torcedores. Que nenhum palmeirense é melhor do que os outros por ser ou não ser avante. Ele deu uma criticada nos que, na visão dele, não apoiam nesse momento e que preferem as críticas atrás do computador, que é confortável, né, PVC? Ele falou porque o público foi pequeno em Barueri. E na verdade, vamos combinar uma coisa. Eu estou dizendo aqui que a torcida não gosta de Barueri faz muito tempo. E a história do Palmeiras com o Barueri ela é antiga, ela vem desde 97. Mas a torcida não gosta de jogar em Barueri. Não gosta. Isso está claro. Então, quem conhece o clube e a torcida sabe disso. O Abel jogou em Barueri pela primeira vez no ano passado, uma vez contra o Juazeirense e jogou 3 vezes nesse ano. Então, ele não tem ainda a relação, o entendimento de por que as pessoas não vão para o Barueri. Ele sabe que ele pega o ônibus na Marquês de São Vicente da Barra Funda, desembarca na Marginal Tietê, pega Castelo Branco e chega em meia hora. Ok, e é tão perto para Barueri quanto para o Morumbi. Mas para o torcedor não é. Então, esse entendimento da torcida, acho que faltou nessa declaração. O que ele falou foi: vieram poucas pessoas aqui hoje. Foram 19.300. Foram 17 mil contra o Atlético Paranaense, 16 mil contra o Santos e 19 mil contra o Internacional. Ou seja, a torcida respondeu. A torcida foi. Acontece que Barueri tem um lado que é bloqueado para a torcida visitante, que estava vazio. Estava vazio contra o Atlético Paranaense, estava vazio contra o Internacional. Atrás do gol onde o Palmeiras fez 1-0, estava vazio. Do outro lado, fica completamente exprimido. Os depoimentos de quem estava na arquibancada, atrás do outro gol, é de que estava completamente lotado, entupido de gente, mas não cabia mais ninguém. E na parte das numeradas, o ingresso é mais caro e não lotou. O torcedor do Palmeiras vai ao Allianz Parque. O torcedor do Palmeiras já não ia no mesmo número do Pacaembu. Essa lenda que existe, que o estádio mais charmoso de São Paulo, o estádio que o torcedor mais gosta de São Paulo é o Pacaembu. No caso do Palmeiras, não é. Dá menos público no Pacaembu do que no Allianz Parque. Isso é fato. É só pegar os números. Então, a torcida não vai para Barueri. Mais uma razão para ver um esforço do Paulo Bozzi. Se a Leila Pereira, presidente, não quer conversar com a direção da W Torre, ok. O Paulo Bozzi, vice-presidente, tem que conversar. Chama o Maurício Gagliotti e manda conversar. Agora, precisa fazer uma força-tarefa para tirar o palco do show dos amigos para jogar Palmeiras e Fluminense dia 3 no Allianz Parque. Senão, vai ter 20 mil pessoas.
E outra, além da questão da atmosfera, da arquibancada, o gramado é diferente. O Palmeiras joga num gramado que é sintético no Allianz Parque. O gramado é ruim. O gramado é ruim. Porque, assim, é o grande dilema do futebol brasileiro. Você prefere o gramado bom sintético ou o gramado ruim natural? Eu prefiro o gramado bom natural. Só que não tem. Se tiver essa opção, né? Você vai jogar no Beira-Rio, você vai jogar no Morumbi, você vai jogar em Bragança Paulista, você vai jogar em Itaquera e talvez na Vila Belmiro. Agora, o PVC, sobre esse tema ainda da Arena Barueri e Allianz Parque, que é algo que assim, é difícil de entrar na cabeça do torcedor palmeirense e da opinião pública em geral. É um tiro no pé, um time que é o líder do brasileiro, está na reta final, podendo ser campeão, virando de uma maneira histórica, uma edição das mais improváveis, e não poder jogar no seu estádio. É um negócio que não tem cabimento. Mas o Botafogo jogou em São Januário. Esse ano não foi. Esse é um problema que era do Palmeiras e que neste ano não foi, Razão. Neste ano, o Botafogo jogou em São Januário, sendo líder do campeonato em crise, tendo que vencer e teve que sair do Newton Santos, porque tinha o show do RBD. E por causa disso, o Luiz Soares jogou e arrebentou com o jogo, nas ironias. E por causa disso, o Luiz Soares jogou e arrebentou com o jogo. O São Paulo teve que sair do Morumbi porque tinha o show do Red Hot Chili Peppers e foi jogar na Vila Belmiro. O Coritiba... No caso do São Paulo atenua porque ele já não está brigando por mais nada. Então, o Coritiba foi jogar na Vila Capanema sem nenhuma condição de segurança e sem nenhuma inspeção porque tinha show do Roger Waters no Couto Pereira. E o Grêmio jogou num mangue porque tinha show do Roger Waters. Sim, então, neste caso, este ano, esse era um problema do Palmeiras que estava relativamente solucionado em novembro, porque na reta de chegada do Campeonato Brasileiro, a W Torre reservava as datas e não deixava jogar. Razão pela qual, durante 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 8 temporadas, o Palmeiras fez um jogo fora do Allianz Parque em novembro. Palmeiras e Corinthians em 2019. Nesse ano, fez 3 já. Já fez e pode fazer o 4. Então, esse é um problema grave que se acentuou com a falta de diálogo entre Palmeiras e W Torre, mas que se acentuou por uma febre de shows internacionais no Brasil que serviu para tirar jogos do Newton Santos, do Couto Pereira, do Morumbi, e só não tirou da Arena do Grêmio, mas fez o Grêmio jogar num mangue no domingo à tarde.